Fala, meu aluno! Fala, minha aluna, por cá, professor Arthur Ferreira, o teu professor de criminologia. Hoje vamos dar continuidade, né, ao nosso estudo, à nossa matriz dessa disciplina. Hoje vamos adentrar um conteúdo que eu já vou te alertar logo. Vai parecer mais um conteúdo de atualidades em si do que propriamente criminologia. A gente vai falar sobre a extensão da criminalidade no Brasil e no mundo. Vou focar em conteúdos que eu considero mais importantes, falar um pouco do nosso Ceará. Tu vai fazer o concurso para a PMCE. Falar de violência e não falar do nosso Ceará, tem alguma coisa errada, né? Então, o que é que eu indico? Paciência, bundinha na cadeira, mantém, tá? Vai ser uma aula um pouco, vou trazer mais números, vai ser um negócio parecendo a atualidade. Eu tenho até uma crítica a fazer, eu acredito que esse assunto não era para estar aqui, não é que não, preste atenção, não é que não seja importante. Não era para estar aqui, podia estar dentro do conteúdo de atualidades em si. Mas, se está aqui, o nosso papel é fazer o quê? É deixar de se reclamar e fazer o que tem que ser feito, que é estudar. Preparei um conteúdo massa para vocês. Vou falar um pouquinho de tudo aqui, de violência no mundo em si, no Brasil, no Ceará. E a gente vai abarcar todos os conteúdos mais importantes para poder garantir o ponto, se vier a ser cobrado esse conteúdo. Beleza? Vamos lá. Quando a gente fala de extensão de criminalidade no mundo e no Brasil, a criminalidade no mundo, o principal índice para medir a violência do país é a taxa de homicídio. Para definir qual país é violento, qual que deixa de ser violento, a gente vai medir a violência por meio da taxa de homicídio. Cadê a canetinha? Taxa de homicídio por 100 mil habitantes. Taxa de homicídio por 100 mil habitantes. Seria esse cálculo aqui, eu vou colocar aqui para vocês. Ó. É o número de homicídios, número de homicídios de determinado local dividido pela população. Isso aqui eu vou multiplicar por 100 mil habitantes. Beleza? Isso aqui eu vou fazer esse cálculo, número de homicídios dividido pela população do local, multiplicando por 100 mil, aí eu vou saber a cada 100 mil pessoas quantas morrem. Seria basicamente isso. A cada 100 mil pessoas, quantas morrem. Professor, lá vem os reclamão, né? Vai cair isso na minha prova, eu vou ter que calcular. Não. É só para que você entenda. O índice de criminalidade, o índice de violência em si é calculado pela taxa de homicídios. E é interessante porque é calculado proporcionalmente à população. Então, se o local, se a região, a cidade, o país tiver pouca população, vai ter um número alto. Vai ser um número alarmante que você vai dizer, peraí, né? É o que acontecia muitas das vezes com Caucaia, porque a taxa é calculada proporcionalmente à população. Presta atenção, Honduras foi o país mais violento, foi com 92,70. Foi considerado o país mais violento. A cada 100 mil pessoas, morriam 92,70 em relação a Honduras. Sabe Caucaia? Caucaia mesmo, aqui na entrada de Fortaleza. Caucaia. O índice de Caucaia é 98,2. Só Caucaia é mais perigoso, é mais violento do que o país mais violento, que é Honduras. Por quê? Porque é proporcional. Proporcional. Por isso que Caucaia é tão violenta, beleza? Porque é proporcional. É medido em relação ao número da população. Beleza? Por isso que acontecia o quê? Maceió, se eu não me engano, na época que eu morei lá, eu fiz engenharia lá, eu me formei em Maceió, foi uma das cidades uma das capitais mais violentas do mundo. Mas por quê? Porque Maceió é um pinico. Maceió é pequeno, nem se compara ao tamanho de Fortaleza. E aí a consequência disso, como é proporcional, por conta do número da população que é dividido, acaba que tem um índice bem elevado, bem maior do que
outros países em si. Uma cidade nem se compara com o país, beleza? Mas é porque é proporcional à população. Ok, aqui são os países mais violentos do mundo. Eu trouxe para vocês aqui para a gente poder analisar onde é que o nosso querido Brasil está. Honduras, Venezuela, El Salvador, Jamaica, Guatemala, Colômbia, África do Sul, Trinidade e Tobago, Porto Rico, ó, Brasil, mostra a tua cara. Quero ver que aí, Brasilzinho, tá aqui, um dos países mais violentos do mundo, e isso você, meu aluno, tem que levar para sua prova. Beleza? O país do Brasil, querido Brasil, está entre um dos países mais violentos do mundo. Nem todos os países coletam e divulgam informações confiáveis. Quando a gente estudar lá na frente as cifras, a gente vai ver o crime de cifra negra. Cifra negra são os crimes que não chegam à polícia judiciária, ao delegado, ao Ministério Público. São aqueles crimes, na maioria das vezes, contra instituições financeiras. Tu sabe que estão hackeando, estão tentando clonar o teu cartão, o que é que tu faz? Liga para o banco e bloqueia. Tu liga para a delegacia, tu faz um BO? Faz não, como é que a polícia judiciária vai ficar sabendo do fato? São crimes que nem chegam a ser anunciados. Beleza, eu sei que você está pensando aí já, mas não tem como o homicídio não ficarem sabendo. Na maioria das vezes não tem. Porque o cara não vai ser um Zé Ninguém, que não tem família, não tem nada, não tem ninguém que não vá sentir falta dele. É muito difícil. Mas existem sim os crimes que não chegam ao Poder Judiciário, não chegam ao juiz, não chegam ao Ministério Público e a gente não sabe dos acontecidos. Beleza? Então nem todos os países coletam e divulgam as informações confiáveis. As cidades em guerra, ou os países em guerra também, costumam ser excluídos do levantamento de localidades mais violentas do mundo. Concorda comigo que se a gente colocar os países que estão em guerra, vai subir o índice de homicídio lá para cima? E não tem como, né? Vai ser os países ou as cidades mais violentas do mundo se a gente for colocar os dados também das guerras. A América Latina é uma das regiões mais violentas do mundo. Isso aí a gente já pode ver na lista dos países, né? A maioria são da América Central ou América do Sul. América do Sul. Então, abrangem sim, a América Latina abrange a maioria dos países mais violentos. Beleza? Vamos lá. Os crimes que mais levam as pessoas ao cárcere, os crimes que mais levam as pessoas ao xilindró. Crimes contra o patrimônio, tráfico de drogas, crimes contra a pessoa e crimes contra a dignidade sexual. Fazendo uma análise, eu achei interessante, vou colocar aqui para vocês. Tem uma diferençazinha quando eu falo de homem e mulher. Existe uma diferençazinha. Quanto aos homens, continua a mesma coisa. A maioria dos presos hoje são do sexo masculino, né? Tem 95% de homens, 5% de mulheres nos presídios. O homem continua essa mesma ordem aqui. Patrimônio, tráfico contra a pessoa, que na maioria das vezes aqui são os homicídios, e contra a dignidade sexual. Só que quando a gente parte para as mulheres, muda uma situação, que o primeiro são os crimes de tráfico. A maioria das mulheres estão presas hoje por conta do tráfico de drogas. Depois é que vem patrimônio, contra a pessoa e contra a dignidade sexual. Quando falo da mulher, quando eu falo do cárcere feminino, tem essa mudançazinha aqui do crime de tráfico e do crime de patrimônio. E é interessante você que é meu aluno ficar sabendo disso também. Beleza, vamos prosseguir. O Anuário Brasileiro de Segurança Pública é editado por quem? Pelo Fórum
Brasileiro de Segurança Pública, após uma análise de série de dados acerca dos mais variados crimes. Então é feita uma análise em cima dos dados dos mais variados crimes e é criado o tal do Anuário Brasileiro de Segurança Pública. O Fórum criou o conceito de MVI, que significa mortes violentas intencionais. Mortes violentas intencionais. São mortes envolvendo homicídio, feminicídio, latrocínio, lesões corporais e mortes decorrentes de intervenção policial. Beleza? Aqui, lesões com resultado morte. Resultado morte. Tá? Se são mortes violentas intencionais, se são mortes, não é só a lesão, é com resultado morte. Beleza? O que é que acontece? MVI foi criado pelo Fórum. Existe o MVI e existe o CVLI. CVLI, crimes violentos, letais, intencionais. Crimes violentos, letais, intencionais. E lá no CVLI, que por sinal já vou te dizer para tu dar importância, que tu só dá importância quando a gente fala, CVLI é no Ceará. Inclusive o seu professor hoje, nesse momento que eu estou gravando, porque tudo pode acontecer, existem mudanças diretas, hoje o seu grande professor aqui faz parte sim do CVLI. Hoje eu faço parte do CVLI, minha equipe faz parte dessa viatura, a gente compõe essa viatura que luta aí contra os crimes violentos, letais e intencionais. Qual é a grande diferença que eu quero passar para ti? Que para o CVLI entra o homicídio e feminicídio, entra os latrocínios, que também faz parte do homicídio, e entra as lesões corporais seguidas de morte. Mas não entra a morte decorrente de intervenção policial. CVLI, não. Por quê? Cara, na maioria das vezes, o que é que acontece? Quando ocorre essa morte em intervenção policiais, ou é por legítima defesa, ou é por estado de necessidade, ou é por estrito cumprimento de dever legal ou exercício regular de direito. São excludentes de ilicitude estudadas lá no direito penal. Então, como é que eu vou colocar dentro do anuário, como é que eu vou trazer os dados de números de morte por intervenção policial, quando na maioria das vezes não foi nem crime, né? Foi excludente de ilicitude. Então, para o CVLI, acharam por melhor de não colocar. Homicídio, latrocínio, feminicídio, lesão corporal seguida de morte. Ponto final. Mortes decorrentes de intervenção policial, aqui não, CVLI. Beleza? Aqui eu vou trazer alguns gráficos para vocês em relação à taxa de mortes violentas intencionais, levando em consideração 2023 e 2024, que são os 2 últimos anos que a gente tem que analisar. Percebam que São Paulo, o que mais vocês acham perigoso? Rio de Janeiro, estão lá no meio. E os mais violentos? Amapá, Bahia, Pernambuco, Alagoas, Amazonas. Olha o nosso querido Ceará, onde é que está aqui? Pará, Mato Grosso. Porque, cara, São Paulo é gigante. Assim como Rio de Janeiro também. E como é proporcional, por conta da população, acaba que vai ficar lá embaixo. Isso não significa nada, muito pelo contrário. São Paulo e Rio de Janeiro é perigoso até demais. Mas, por ser proporcional, acaba que os estados ou os países menores vão assumir o topo. É normal. Mas o que é que eu quero chamar a atenção para você aqui? É os estados que estão lá no topo e que aumentaram mesmo. Beleza? Parando aqui no nosso querido Ceará. É o Amapá, é a Bahia, Pernambuco, Alagoas, Amazonas e Ceará. Quais os estados mais perigosos, quais os estados mais violentos hoje? São esses. E os menos, por incrível que pareça, São Paulo, Santa Catarina, DF, Minas Gerais, Rio Grande do Sul, beleza? É interessante que vocês aprendam e entendam isso aí, caso venha alguma questão, ou até para tema de redação. E a variação de taxa de morte violenta intencional, tá aí. Enquanto em Rondônia, no Rio Grande, isso fazendo um comparativo entre os 2 últimos anos, tá? 2022 e 2023. Rondônia, Rio Grande do Norte, Paraná, Pará, ó, tudinho diminuindo. Enquanto no Amapá, Mato Grosso do Sul, Pernambuco, Minas, Alagoas e o Maranhão ficou neutro, ficou empate.
vem crescendo o número de criminalidade, o número de violência em si. Então é interessante anotar aí no teu material os estados que diminuíram os índices de violência e os estados que vêm aumentando. Os dados do anuário indicam um crescimento das mortes violentas intencionais em 6 unidades da federação. Amapá ganhando, né? Isso aí você coloca no seu material. Amapá, Mato Grosso do Sul, Pernambuco, Minas e Alagoas. Já o Maranhão, a taxa de morte manteve-se estável. E em outras 20 unidades houve redução, sendo que as maiores reduções foram verificadas em Rondônia, Rio Grande do Norte e Paraná. De acordo com o anuário, a situação brasileira ainda é preocupante até demais. Por quê? Na medida em que a média das mortes violentas intencionais no Brasil é de 22,8 para cada grupo de 100 mil habitantes. A cada 100 mil habitantes morrem 22,8. É 18,8 maior do que a média regional da América Latina e Caribe, que em 2022 era 19,2 homicídios a cada 100 mil. O Brasil subiu 18,8 a mais que a média regional da América Latina. Brasil, olha para mim, ó. Brasil, mostra a tua cara, é isso aí mesmo. Tudo que é de ruim nós vamos ver aqui no nosso Brasil, infelizmente. Mas eu tenho que te passar para tu gabaritar as tuas questões. Em termos globais, a taxa de MVI no país é 4 vezes, ó, é quase 4 vezes maior do que a taxa mundial de homicídios, que segundo o Escritório das Nações Unidas sobre Drogas e Crime, no Brasil é de 5,8 mortes por 100 mil habitantes. Quase 4 vezes maior do que a taxa mundial. Eu não vou dizer mais nada não. Quais os fatores que podem influenciar? Aqui eu quis dividir para você, entenda. Alguns fatores influenciadores para mexer no índice da criminalidade. Diminuir, aumentar. E aí eu vou trazer e comentar mais uma vez coisas atuais, o que vem modificando, o que vem de comentário hoje, o que é que a gente está vendo em notícias, né, envolvendo violência, criminalidade, que é o tema da nossa aula, e envolvendo alguns fatores que podem sim ter influenciado no aumento ou diminuição dos índices em si. E o primeiro dele, armas. Desde 2017 o número de armas que circulou dobrou. Vocês sabem que após aquele decreto de Jair Messias Bolsonaro, que era o atual presidente, ele meio que facilitou a posse de arma de fogo. Não o porte ainda é proibido, mas ele facilitou a posse. E a consequência disso, aumentou a circulação de armas. Hoje a gente já sabe que Lula já modificou, já mexeu no decreto, já dificultou mais uma vez o acesso à posse. Mas em 2017 houve uma facilitação. Os registros de arma cresceram 97,1 em apenas 2019. Para 2020, com 186.071 novas armas apenas no sistema da Polícia Federal, tá? Apenas no sistema da Polícia Federal. De acordo com o Atlas da Violência do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, a literatura especializada em segurança pública concorda que quanto mais armas disponíveis, aumentam a probabilidade de crimes. E tu faz aquilo que eu já te ensinei. Esquece politicagem, esquece que se tu é de direita, se tu é de esquerda, se tu é a favor, se tu é contra, se tu é Lula, se tu é Bolsonaro, se tu é neutro. O que é que eu quero que você faça? Aprenda a acertar questões. Beleza? Esquece essa parte aí para tu fazer questões de criminologia, porque vai chover assuntos que tu pode discordar. Não, eu não concordo com isso, eu discordo disso, eu concordo. Esquece isso aí. Beleza? Ó, o que é que o Atlas está dizendo? O aumento de arma aumenta a probabilidade de crimes. E é isso que eu quero que você leve para a sua prova. Covid influenciou demais. O anuário apontou que a pandemia de Covid também influenciou uma série de aspectos voltados à criminalidade. Porque houve uma menor circulação de pessoas, diminuição de crimes contra o patrimônio. Crimes contra o patrimônio, roubo, furto, né? Esses crimes aí envolvendo o patrimônio. Se a gente está numa pandemia, está todo mundo dentro de casa, todo mundo sem poder sair, todo mundo sem poder trabalhar, o que é que acontece? Não tem gente no meio da rua para os indivíduos estudantes furtarem, roubarem. Então a consequência disso é que vai diminuir os crimes contra o patrimônio. Isso é bom? É, só que tende a piorar o outro lado, beleza? Tá aqui, ó, piora das condições econômicas e crescimento do desemprego, bem como a piora na saúde mental da população, que pode sim, indiretamente, agravar essa curva da violência. Houve uma piora nos índices de ameaça. A ameaça subiu 3,3%,
Lesões corporais, aumento de 0,6. Assédio sexual, e aqui eu chamo a sua atenção, meu aluno, 6,6%. E a importunação sexual. Os crimes contra a dignidade sexual, cara, teve um aumento significativo, né? Aumentou demais, saiu em tudo que é jornal e realmente teve esse aumento e a gente tem que levar isso como alerta para a nossa prova, beleza? O aumento dos crimes envolvendo violência doméstica e familiar também. Vou colocar aqui. Aumento dos crimes envolvendo violência doméstica familiar. Os crimes envolvendo principalmente a Lei Maria da Penha teve um aumento significativo também. Tanto os aumentos envolvendo violência doméstica familiar, como os aumentos envolvendo os crimes contra a dignidade sexual. Leve isso para a sua prova. Os crimes contra o patrimônio diminuíram, mas diminuiu a taxa de desemprego, diminuiu a necessidade em si. Cara, eu estou desempregado, não estou trabalhando, não tenho como suprir as minhas necessidades em casa, higiênicas, alimentares em si. O que é que eu vou fazer? Né? Não tenho como comer, não tenho o que fazer. O café está caro, o café hoje está 20 conto. O que é que o cara vai fazer? Ele vai atrás de furtar um supermercado, ele vai atrás de furtar alguma coisa que esteja aberta, ele vai procurar. Então aumenta os problemas psicológicos também, problemas mentais, que isso pode sim influenciar no aumento da violência também. Covid aumentou, mais aumentou do que diminuiu, né? O problema foi grande e isso é fato, beleza? Covid-19, as influências. Aqui também, com 105 mortes em 2024, só 105, bem pouquinho, pense. O Brasil é o país que mais mata pessoas trans. Esse número é alarmante. E sabe o que é mais alarmante? É isso aqui, que o país ocupa a liderança do ranking de assassinatos de pessoas trans há 17 anos. Espera aí, o país é preconceituoso? Pode ser dito por conta disso. Cara, como é que o país está há 17 anos no ranking por conta de mortes contra pessoa trans? Isso é um número alarmante. E mais, te digo mais uma vez, pega esse número e cola aí no teu material, porque é importante para a tua prova e é importante se tua prova vier redação, tá? A expectativa é que a prova da PMCE não venha, mas existem outros concursos aí, concurseiros, essa porra aí mesmo, faz tudo que é concurso, e é interessante que você saiba desse ponto aí, dessa notícia que eu trago para você, se você não sabia, é importante, é até legal de ser citado em uma redação. Taxa de homicídio no Ceará cresce e é a segunda maior do país. Agora vamos falar do nosso querido Ceará, tá? A taxa de homicídio no Ceará hoje, né, essa pesquisa é de 2024, a gente está em 2025. Então hoje o Ceará é considerado a segunda maior do país. E a gente sabe que o Ceará vem sim se tornando um estado cada vez mais violento. E eu volto a dizer, não queira adentrar aqui em meios políticos e forçar, indicar, apontar que é culpa disso, é culpa daquilo. Não. O que eu quero que você leve para a sua prova é: o estado do Ceará hoje é o segundo mais violento do nosso querido Brasil. Beleza? A violência no Ceará vem se alastrando, vem aumentando cada vez mais e é um ponto alarmante para a nossa prova e para você que quer ser concurseiro do estado do Ceará. Vestir aquela fardinha verde, bater no peito e dizer que é polícia e ir para cima mesmo, essa porra mesmo. Né? É isso aí que tu promete quando tu vai tomar tua posse na PMCE e tá já chegando teu dia. Beleza? Vamos lá. Números de assassinato no Ceará por ano. Eu trouxe aqui para vocês verem como é alarmante alguns números. Olha aqui, 2015, 4.000, 2016, marca esse númerozinho aqui de 2017, tá? 5.114. Foi o ano mais violento do estado. Foi o ano mais violento do nosso querido estado. E aí depois segue o mesmo rumo, né? Diminui um pouquinho, aumenta um pouquinho, diminui e tal.
Mas o que eu quero falar para vocês é que o número de assassinatos em si é que vai medir, né, o número de violência em si, o número de homicídio em si é que vai trazer o índice de violência, e o número de assassinatos no Ceará não é brinquedo não. Beleza? E o ano mais violento foi em 2017 com 5.114. Eu quero que você guarde esse número, que já já nós vamos adentrar um conteúdo interessante sobre as facções que estão presentes dentro do nosso Ceará e por que teve esse número tão alarmante de 2016 para 2017. Dando continuidade no Ceará, o Ceará sofreu um aumento no número de assassinatos entre 2023 e 2024. Aqui, foi de 2.970 e ano passado foi 3.272. Conforme os dados do Ministério da Justiça, a taxa de assassinato por 100 mil habitantes no estado ficou assim. A cada 100 mil habitantes, 35,4, né? Não tem como ser 35,4, vai morrer 35 pessoas e 2 pernas. 35 pessoas morreram, beleza? Isso quer dizer que a cada 100 mil habitantes no Ceará, 35 foram assassinados. A escala de violência reflete o confronto entre facções no estado. E aqui eu volto a dizer, não quero que você aponte quem foi o culpado, o que é que deixou de ser. O que é que eu quero que você saiba? Que as facções no estado, as organizações criminosas, podem sim influenciar no aumento da criminalidade. Podem sim não. Elas são os principais motivos, beleza? Para o aumento da violência, do índice de violência, da criminalidade em si no nosso estado. Eu estou dando uma olhadinha no tempo, aqui a gente já vai beirando os 30 minutos. Eu vou fazer o seguinte, para a aula não ficar tão longa, eu espero vocês na próxima aula para a gente finalizar de vez, fazer algumas questões sobre esse conteúdo e garantir seus pontinhos também, caso venha ser cobrado esse assunto. Beleza? Te espero lá, tamo junto, valeu!